Conforme a Mari falou, né, muito bem explicada, ela explicou todas as regras aí, né, do PCLE, e agora a gente vai para a parte prática, né, porque muitas vezes a gente escuta essas explicações, esses esclarecimentos, e a gente pensa assim, eu sei o que é, tá tudo certo, né, muito simples, é muito óbvio, mas aí quando a gente vai ler de fato aí a gente fica, epa, peraí, né, será que realmente eu entendi toda a atividade? Então, a gente preparou aqui um modelo, né, de TCLE, e a gente gostaria que vocês lessem com atenção. Tem alguém sem caneta ou sem? Todo mundo tem? Porque a gente vai passando, e seria bom que vocês identificassem os principais pontos, né? Você quer que a gente dê um tempo? Pode passar os dois. Então, aqui são todos aqueles pontos que a Mari explicou na aula dela, né, anteriormente. Então, a gente selecionou esses pontos aqui, tá? Não precisa ser nessa ordem, tá bom? A gente gostaria que nesse TCLE aqui que a gente entregou impresso para vocês, vocês identificassem. E aí vocês falam como achar melhor, se vocês querem marcar, ou se eu funciono melhor com marcar texto com a caneta, ou então não, eu prefiro ler e ir comentando com vocês, mas a gente vai dar 10 minutos aí para vocês lerem e que vocês consigam identificar os pontos que foram os que a Mari informou que eram os mais importantes, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Eu e a Mari, a gente vai discutir com vocês, né? Os pontos que a gente pediu para vocês procurar o TCLE. Primeiro, eu queria saber, de uma maneira geral, vocês acharam o texto difícil, fácil? Acaba sendo um feedback para a gente também, para as nossas próximas pesquisas, por mais que esse agora seja só um teste, né, um exercício, mas vocês acharam o texto tranquilo? Vocês conseguiram identificar com facilidade os pontos que a gente pediu ou não? Vocês... Uma sugestão que eu daria, não sei se é possível também, né? Vocês têm normas que vocês precisam seguir, é o conteúdo desse texto talvez ser colocado numa pesquisa em vídeo, por exemplo. É que a gente precisa que esteja assinado. Mas eu não sei se você reparou que no formulário tinha um vídeo na sequência do termo. Uhum. O vídeo fala o que está escrito no termo. Só que a gente não pode ocultar o termo, já tem que estar lá, escrito. Entendeu? Dá para juntar os dois, mas esse termo, dessa maneira, vai ter que ter. Entendeu? Mas a pesquisa não é online. Uhum. E, assim, o universo de pessoas com as quais a gente vai interagir, não necessariamente vão ter um GovBR para assinar o termo. Como é que vai ser? O termo, ele é aprovado já online. Então, quando vocês pegaram para responder o formulário, tem um sim ou não. E aí, já chega uma cópia no seu e-mail desse termo, para você ter a sua via, né, do consentimento. Quando é físico, então, por exemplo, às vezes a pessoa não vai conseguir ter um celular e você vai querer ajudar ela, para ela ler. Você pode imprimir o termo e pedir que ela assine, às vezes para ela se sentir mais segura também, não tem nenhum problema. Mas o nosso termo é aprovado também para a versão online. Eu não respondi essa pesquisa, você deveria responder. Tá, foi no primeiro dia, acho, né? Uhum. Mas dá para passar? Quando Em outro momento. Oi? Ficou que depois eu... Ah, boa, né? Uhum. A gente te envia, tá bom? Para você responder. Eu tenho uma dúvida em relação ao termo, porque fala-se bastante sobre o que nós estaríamos tratando com a pessoa que responderia. Aí na página 2, primeiro parágrafo lá em cima, ele diz que não há gasto comunitário da parte dele, ok. Qualquer gasto que você ou algum acompanhante possa ter por conta da participação no estudo será recompensado pelos pesquisadores. Você também tem o direito de buscar indenização caso seja necessário. Então, eu queria entender isso, porque a gente, nesse documento, está dizendo para a pessoa, para quem estamos fazendo as perguntas, que se ela tiver algum prejuízo, inclusive com o acompanhante, ela pode, nós ressarciremos e ela pode pedir indenização, né? Então, assim, o que vai ser o tempo dela, que ela vai, teoricamente, deixar de fazer outra coisa que dê retorno. Aconteceu um pequeno acidente com o acompanhante dela, porque ela estava ali distraída respondendo isso, e aí ela tem custo, e aí o pesquisador vai arcar com esse custo?
Uhum. Mas um custo de pesquisa, um custo de transporte, por exemplo. Por exemplo, se a gente tiver uma pesquisa, dando exemplo da nossa clínica, e aí ao querer participar, ao querer ser incluído na pesquisa, ele dá esse feedback para a gente. Vilana, eu quero participar, mas eu moro muito longe aqui da USP, mas eu tenho interesse de participar. Aí a gente, em geral, as pesquisas, né, aqui a gente tem um fomento, a gente tem um auxílio público, e a gente usa esse fomento, na maioria das vezes, praticamente todas as vezes, para arcar com isso, e depois isso é declarado, é registrado tudo. Não é uma coisa de barganha, tipo assim, a pessoa fala assim, eu só vou se você me pagar. Não é assim. Mas então aqui deveria, acho, né, Uhum. que deveria ter um complemento. Se caso a pesquisa seja feita em loco, em área diferente, área local físico diferente da sua residência, do local que você trabalha, né? Para ficar mais claro, né? É que como a nossa pesquisa é para ser aplicada virtualmente, então, teoricamente, você não vai ter, a pessoa que você mandar não vai ter esse custo. Esse custo só vai acontecer se essa pessoa se deslocar até você para fazer. Mas a questão do teórico é uma coisa. Sim, é porque como não tem, não está escrito, fica abrindo margem para você. Por que falar sobre isso? Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que deixar claro todos os pontos, mesmo que eles não aconteçam, no caso, que nem a Lu falou, nesse caso, lembra que a Mari falou do comitê de ética, que todo termo passa pelo comitê de ética, então, muitas vezes, para a gente, mas para que a gente vai colocar isso? Essa pesquisa vai ser online. Aí chega no comitê de ética, eles batem os pontos e falam, não, mas para esse termo ser aprovado, vai ter que ter esse parágrafo. O que a gente pode fazer, uma sugestão, é o que você sugeriu, e o Paulo também, de acrescentar neste parágrafo, mas esse parágrafo tem que existir. Acrescentar isso, né? E a gente sabe também que essa questão do deslocamento, do hospital, diz respeito à instituição, sim, não ao pesquisador. Sim, E no caso, professora Mariana. a pesquisa é 100% online. Sim. Não seria melhor a gente passar os pontos? Porque os pontos é o que a gente comentou. Passa o primeiro. Aí o título todo mundo conseguiu identificar bem? Vocês acharam que poderia ser de outra forma, em algum outro parágrafo, momento do texto, mas ele está bem no início, né? Aqui do nosso. Aí o nome dos pesquisadores também, vocês conseguiram achar facilmente? E essa parte dos contatos, vocês acharam que está bem descrito, que não está? Se vocês não conhecessem a gente, que sabem que a gente está aqui disponível, vocês acham que o que está aqui, vocês conseguiriam identificar, vir para cá, ligar para cá? Aí ele até aqui cita aquela resolução que eu falei com vocês, a 466, ele fala um pouquinho do comitê. Então, se vocês pegassem esse termo sem ter tido essa base, eles conseguiriam entender o papel do comitê e, enfim, estar em contato. Objetivo. O que será feito na pesquisa? Tranquilo, né? A parte do Eu posso fazer só um comentário? Olha como muda, né, as sugestões, às vezes até da própria faixa etária. Quando a gente fez essa capacitação com cientistas cidadãos do Brasil, acho que tinham 25 pessoas aqui, de várias regiões do Brasil. E antes, o nosso termo era o contrário mesmo, era o benefício antes do risco. E a sugestão da maioria deles, acho que foram 20 pessoas que falaram, tinha que ser o risco antes do benefício. E aí, como eles participaram da etapa de construção da pesquisa, a gente fez essa troca, porque eles votaram como melhor. Como muda, né? Às vezes a gente tem que, talvez, ajustar mesmo. Eu vou ser assim,
eu li os riscos, tal, né? Mas caso alguma pergunta te deixe desconfortável, é uma coisa que por que uma pergunta? Por que uma pergunta vai me deixar... Mas essa parte é mais da parte sociodemográfica, socioeconômica, porque pergunta a cor da pele, às vezes a sexualidade, às vezes a pessoa não se sente confortável em expor, entendeu? Qual a sua renda, alguma coisa que Agora entendi. Mas é ponto de vista, né? Às vezes a gente não se sente desconfortável mais com uma outra pessoa, só de você perguntar quantas pessoas moram na casa dela, ela já fica assim, não, por que você quer saber isso, né? Não precisa. às vezes é o público também, né? Às vezes o público mais jovem, que já está mais ali ligado em algumas coisas assim, de internet, de risco-benefício, já que, eu quero saber o risco primeiro, porque senão eu não quero nem ler o benefício, eu não quero nem participar. Aí outras pessoas já vêm mais assim, não, eu acho que a pesquisa, todas as pessoas já conhecem a universidade, esse meio acadêmico já falou, não, a gente tem que falar primeiro os benefícios, porque eu acho que tem que conquistar ali a pessoa que está lendo, né? Então varia muito também do público. É porque se você joga uma pesquisa para o público mais jovem, eles atualmente eles são, não sei nem que termo exatamente usar, mas eles são tão compartimentados assim, cada coisa tem um significado muito específico, e aí uma pessoa mais velha vai falar alguma coisa, não, mas pode ficar assim assado, aí vem... Não, mas não é assim. Uma caixa. Eles são radicais. Não é que isso seja bom ou seja ruim. Mas eu acho que é uma das questões da comunicação das pessoas mais velhas e das pessoas mais novas, né? É bem mais complicado ter uma conexão e fazer com que eles saiam da caixinha, né? Para eles aquilo ali é estanque, ponto, é isso. Acabou. Então, se trouxer riscos, ele vai dizer, não, mas isso aqui para mim não serve, não concordo, não aceito, e vai parar ali. Então, não vai trazer mais dificuldade de continuar. Mas é por isso até que é importante para as meninas, né, quando abriu para outras faixas etárias, né, e fazer a capacitação para a gente conseguir ter mesmo, ter esse retorno de abrangendo mesmo todas as faixas etárias, né? Porque você fazer ali uma vez e, de repente, vem só pessoas, não sei, de 18 a 30, e aí a gente tem uma perspectiva que aquela perspectiva ali daquele momento não fala de tudo, né, da sociedade. Então, fazer essa capacitação com vários públicos é muito importante para a gente também, né? Porque a gente consegue ver o outro lado, né? Não é só aquilo, que nem a Lu falou, quando teve do ano passado, eles falaram uma coisa. Aí agora a gente está tendo uma outra perspectiva, quando a gente estiver com criança, outro público vai ser outra, provavelmente. Mas com relação aos riscos, tá certo? Vocês entenderam? A próxima, os benefícios. E aí a gente, por mais que não tenha um benefício direto, né, a gente tem que colocar que a gente vai ter esse benefício por vocês estarem participando e que isso vai conseguir contribuir nas pesquisas futuras. Aí uma sugestão também, Claro. eu não começaria com não. Né? Eu não começaria dando negativa. Olha, a sua participação é muito importante, porque com ela conseguiremos compreender o que as pessoas mais valorizam. Agora, você não vai ter nenhum benefício financeiro com isso. Eu trazer o positivo que... de novo para frente. Eu acredito que a formulação desse texto passe muito também... Não estou dizendo nem que é certo ou errado, né? As nossas sugestões passe muito também por essa preocupação do comitê de ética de qualquer coisa que abra uma margem para dizer que você está tentando convencer e uma barganha com a pessoa que vai participar, porque por mais que nós, como pesquisadores, poxa, olha a nossa pesquisa, olha os benefícios, olha o que ela tem que ser sempre da maneira profissional, né? Quando a gente não coloca um não inicial, pode parecer que a gente está escondendo alguma coisa. E aí, para os avaliadores aí do Comitê de Ética em Pesquisa, pode parecer outra coisa, né? Então, a gente vai fazendo os textos de uma maneira mesmo que até algumas vezes fica aparecendo, nossa, então você não quer que eu participe, porque eu não, você está falando que eu não tenho benefício, eu não vou receber nada aqui. Você participa se quiser. Mas, tem risco. Entendeu? Agora, eu estou tentando, não é nada. Não, mas a gente está aqui para fazer essa troca. Eu estou tentando dar algumas sugestões tipo de marketing, né? Mas a gente aprende muito com vocês, quando vocês trazem, porque o nosso papel também
eu acredito, com o comitê de ética, tentando também explicar para eles que, poxa, esse termo é para vocês, entendeu? Então, eles vêm com muito na caixinha, não, tem que ser assim, não pode falar isso, não pode falar aquilo, tem que falar assim, assim, assado. E a gente também, quando envia o documento, a gente tenta também entrar nessa negociação com eles. Calma, são pessoas da comunidade, eles não são dentistas, eles não são pesquisadores, não são professores universitários. Vocês também têm que deixar a gente usar uma linguagem, nem sempre quem está lá é tão flexível assim, mas a gente, tanto que nem a Mari falou, muitas vezes um termo vai e volta mais de uma vez e a gente fica nessa quase que uma negociação para ver o que é que vai achar, ficar ali no ideal para o pesquisador e para o comitê de ética. Mas a gente gosta de ouvi-los porque a gente consegue aprender coisas para poder levar para eles, porque quando a gente redige é para vocês. Então, eu, como pesquisadora redigindo, acaba que muitas vezes eu acato o que eles falam sem tentar modificar, né? Então, vocês trazendo feedback, a gente consegue justificar para eles. Já está em andamento essa pesquisa? Sim, já quando começou. Não. Mas a Não, gente mas pode fazer uma tese. é que existem num grupo de pesquisa, uma pesquisa dá origem a várias outras pesquisas. Então, por exemplo, se a um determinado momento a gente for fazer um outro braço dessa pesquisa e fizer uma outra redação disso, a gente consegue fazer essas modificações. Nada que vocês estão falando aqui vai ser em vão, é uma construção para nós e para vocês. A gente anota tudo que vocês estão falando para poder usar mesmo. É que nem o que ela falou no outro termo, estava ao contrário, risco-benefício, e ela já mudou para esse, né? E aí que foi a turma passada. Porque eles vieram na capacitação, acho que em maio ou junho desse ano, junho, e aí a gente enviou para o comitê de ética em sequência. Então, a gente, na verdade, foram algumas capacitações, que acho que deve ter dado uns 35 pessoas que participaram ao longo desse último ano, de pessoas da sociedade, com idade de 17 até, acho que 50 e poucos anos. E aí, a gente conseguiu fazer todas essas mudanças da pesquisa que vocês responderam, e que a aluna responder que eu vou enviar para ela. Então, a gente fez essas alterações, mas a gente vai poder fazer outras, assim, com o tempo também, porque não tem como ficar perfeito. Muda, né, de público para público. Talvez a gente tenha dois termos, às vezes, diferentes, dependendo. E quando a gente faz as alterações, a gente consegue mandar uma emenda para o comitê de ética. Então, não é totalmente engessado. E em relação aos dados das pesquisas, como que vocês se sentem com esse parágrafo? Vocês acham que isso está bem explicado? No que vocês acham que isso tem que ser colocado, um parágrafo desse, no termo de livre consentimento? Talvez possa ser uma coisa nova para alguns, né? Eu acho que garantir que os dados ficam à mão. Foi você que respondeu. No que eu participei daquela outra vez, em novembro, acho que de maio, estava. Tinha muita gente muito jovem, né? Então, ele já vinha com outros questionamentos, assim, não relacionados ao papel, né? Tipo, mas se eu responder um formulário, se eu fizer isso, para onde que vai ficar esse formulário? Isso é uma preocupação, até trago esse tópico para vocês, que vocês têm que ter, não só com a gente, toda vez que vocês preencherem alguma coisa em qualquer lugar que seja online, vocês têm que saber quem que vai ficar com esses dados e aonde vai ficar, né? Porque o que a gente estuda aqui é que, principalmente em coisas online, você tem que estar num lugar ali que só o pesquisador vai ter acesso, então não pode ser o e-mail pessoal da pessoa, tem que ser um e-mail de pesquisa, e depois essa pessoa tem que te garantir que isso vai ser apagado quando terminar a pesquisa, porque às vezes quem tem computador sabe, né? Eu estou com essas fotos aqui, esses dados aqui, já acabou isso aqui, mas vai ficar aqui comigo. Só que assim, hoje na internet, assim, o que a gente está aqui em papel, às vezes eu acho até que é mais seguro, né? Estar aqui na faculdade, a gente não, tudo que está aqui de pesquisa em papel, a gente jamais pode tirar daqui da faculdade. Então, se tem uma pesquisa aqui, eu tenho que vir aqui na faculdade para olhar um formulário, eu tenho que vir aqui na faculdade para tabular um dado. E online não, né? Online está aí num drive, numa nuvem,
Então, sempre que vocês participarem de uma coisa online, vocês têm que perguntar para a pessoa, não só em pesquisa, tá, gente? Em tudo. Às vezes é uma biometria que você faz no banco, para entrar no seu crédito, no meu crédito até mudou, e a gente tem que perguntar, tá, mas acabou, vocês vão apagar isso? Ah, vão apagar, então beleza. Então, porque senão, às vezes, você é hackeado, a empresa é hackeada, a pessoa é hackeada e seus dados estão lá, né? E vocês nunca sabem. Aí depois você fica recebendo aquelas ligações aí estranhas que pegam o nosso número, o nosso e-mail, e geralmente são de dados que são vazados, né? Mas em relação à pesquisa em si, vocês não tiveram dúvida? Participação voluntária, né, que a gente conversou, que você pode participar de forma voluntária e pode sair a qualquer momento. Então, sem ter que explicar para a equipe o que aconteceu, você realmente só retira o seu consentimento, só comunica a equipe, e você não tem nenhuma consequência negativa, né? A gente não tem nenhuma forma de punição. E a gente vai aceitar e tá tudo bem. Tá bom? Só fazer essa comunicação e a gente retira. É isso, né? Vocês têm algum comentário?